Esse mês de maio é um mês que nós lembramos algumas verdades do Evangelho com respeito à família. Verdades que não são reveladas na Escritura no propósito de tornar a nossa casa melhor, tornar a nossa família mais edificada, mais fortalecida, nos ajudar na construção de coisas importantes, de princípios importantes, de ações que possam contribuir para o bem-estar de todos na família, quer sejam cônjuges, ou pais, ou irmãos, ou filhos, ou avós, ou netos, ou sobrinhos, sobrinhas. E hoje eu quero meditar no texto que eu li na abertura do culto semana passada, que é no Salmo 128. Esse texto vai ser projetado daqui a pouco para nós, podemos ler, porque, de fato, criar uma família, viver em família é sempre um grande desafio. Mas é também um privilégio, há muitas bênçãos na nossa vida, decorrente à certeza de que nós temos o cônjuge, e filhos e filhas, e pais, e irmãos e irmãs. Há muito recurso, há muito cuidado. Da família vem muita força. A verdade é que quando as coisas estão difíceis mesmo para nós, é a família que nos ampara. É para a família que nós corremos. É em meio à família que buscamos apoio, socorro. Então é um privilégio grandioso, é uma bênção. Família é uma bênção. Por isso que quando nós nascemos, quando surgimos para o mundo, o Senhor já nos coloca dentro de uma família para cuidar da gente. Para trazer para a gente todo o cuidado que a gente precisa quando a gente não consegue, não sabe se cuidar. Então, diante dessa certeza, nós precisamos sempre olhar para a nossa família como um campo de trabalho para edificação, para o fortalecimento, diante da vida, diante dos desafios. A igreja ela é formada por famílias diferentes umas das outras e dos mais variados perfis, né? Tem gente de todo jeito, de todo tipo de criação, de todo tipo de formação. E a igreja também participa da edificação da família, ela trabalha também para que a sua casa seja abençoada, para que, a partir dos nossos encontros aqui, a partir das ações da igreja, sua casa, sua família se torne uma família melhor também. Então nós vamos ler esse texto, porque tudo parte do temor que a gente tem ao Senhor. Temor da família cristã, temor da igreja cristã, que diante de Deus desenvolve ações e propostas orientadas pela sabedoria da palavra, capacitados pelo agir do próprio Deus na pessoa do seu Espírito, para ajudar a fortalecer a família. Porque fortalecendo a família, ele fortalece a igreja. Fortalecendo a fé na família, ele fortalece a fé na cidade. Então o Senhor trabalha a partir da igreja também, por isso que a igreja reserva reflexões que envolvam a família. O pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, a irmã, sempre nos desafiando a coisas e as ações preciosas na sabedoria que o Senhor nos dá. E o nosso tema hoje é esse: família acima de todas as coisas. Daqui a pouco nós vamos ver um vídeo do cantor João Alexandre. Ele fez uma canção com esse título, Família. A primeira frase é essa: família acima de todas as coisas. Nós já havíamos preparado essa reflexão, e o Fred hoje de manhã trouxe uma palavra dizendo: valorize ou se importe com aquilo que é mais importante. Ele estava falando da família também. Se você entende que a sua família é importante, você vai colocá-la acima de todas as coisas da vida. Claro, nunca acima de Deus, nunca acima da fé, nunca acima do reino de Deus, mas os princípios da vida é o primeiro, o cuidado com a família. Amor a Deus sobre todas as coisas, o cuidado com a família, no amor ao próximo como a nós mesmos. Núcleo social menor, mas mais importante é a família. É onde você vive, é onde você acerta, é onde você erra, é onde você reconhece os erros ou não, é onde você ajuda ou atrapalha, é onde você abençoa ou às vezes você estraga um pouco.
Mas o desafio de Deus é entendermos isso, no caminhar nosso dentro do temor de Deus, olhar a nossa família acima de todas as coisas, acima do trabalho ou acima do dinheiro, acima da projeção social ou da fama, acima de tudo, debaixo da bênção, do cuidado, da direção de Deus, viver em família, apesar dos desafios, mas na certeza dos privilégios e bênçãos. Vamos ler esse texto aí com vocês do Salmo 128. Vamos usar essa versão também, a projeção. Eu leio os versos ímpares, os irmãos os pares, são 6 versículos apenas, tá bom? Salmo 128, essa versão aí é a versão atualizada, se você quiser, para facilitar aí a sua participação, você em casa pode abrir também a sua Bíblia, o Salmo 128. Vamos ler, irmãos, responsivamente então. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tua esposa no interior da casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Que Deus acrescente graça ao nosso coração, na reflexão que fazemos da sua palavra, dentro desse propósito de entender a família acima de todas as coisas. Algumas verdades e lições que esse texto me traz e que a palavra de Deus me traz nesse texto também, eu quero compartilhar com você, irmãos aqui no templo e também com os irmãos de casa, nesse momento de edificação da nossa família. Primeira verdade é que é preciso investir na edificação da família. O rapaz, ele precisa de uma moça para colocá-lo para frente, para encorajá-lo diante da vida. E ele encontra isso, às vezes, numa moça que vai se tornar sua esposa, vai ajudá-lo, que vai ser aquela companheira idônea, imune de recursos, de apoio, de carinho, de cuidado. O rapaz vai precisar de alguém que o livre, às vezes, da teimosia. E ele vai ter que encontrar na moça aquele que diz: olha, rapaz, eu estou do seu lado, né? Nós não lutamos contra um ao outro aqui, mas nós precisamos nos entender e encontrar um só caminho, mas estou do seu lado. Na família a gente encontra aqueles que nos dizem essas palavras, que nos dão esse apoio, que nos ajudam a ver aquilo que a gente não viu ainda, que nos faz compreender aquilo que a gente não compreendeu, que traz para nós alegria quando a gente está triste, que lança o nosso coração a esperança quando a gente vai entrando no desespero. A família é um ambiente onde nós conseguimos encontrar de fato alguém que nos ajuda a acreditar que é possível quando a gente não acredita mais. Na família Deus usa das pessoas, uns dos outros, para trazer amparo, para trazer socorro, para trazer carinho, para trazer ânimo, para ajudar diante das feridas, para cuidar na hora da necessidade, para suprir no momento em que algo nos falta. A família, ela vem para trazer esse amparo. Nós vemos o texto nos ensinando que edificação de casa dá trabalho. É feita diante do temor nosso no Senhor, na confiança nossa no socorro do nosso Deus, na certeza que temos de que o Senhor está no controle de tudo, no controle da história, no controle da vida, abençoando a família, cuidando da família, conduzindo a família, às vezes exortando a família, em outros momentos testando a família nas provas, mas sempre presente. E o temor nosso ao Senhor nos faz buscar a Deus para edificar a nossa casa.
E se é preciso edificar, nós temos que entender que, de fato, é preciso, então, exercer trabalho. Nós precisamos uns dos outros e na família nós trabalhamos em favor uns dos outros. Por isso que Deus trouxe para Adão uma mulher, porque percebeu em Gênesis 2, versículo 18, que não era bom que o homem vivesse só, nem homem, nem mulher, caminhasse sozinho, como se fosse uma ilha, sem depender de ninguém, sem conviver com ninguém. E ele trouxe então uma mulher e apresentou a esse homem a mulher chamada Eva. Diz o texto bíblico que eles passaram a ser uma só carne, e quando ele os colocou no jardim, ele disse: sede fecundos, recebam os vossos filhos, as vossas filhas, multiplicai-vos sobre a terra, enchei a terra, edificai a sua família, fortalecei o seu lar. Mas edificação, mesmo com a certeza do abençoado Senhor, dá trabalho. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás. Exige trabalho, exige empenho daqueles que estão em casa. Adão e Eva vai começar a trabalhar, a edificar a sua família. Nós precisamos entender que a edificação da família exige de nós também trabalho. No Salmo de número 68, versículo 6, o salmista vai dizer: Deus faz com que o solteiro viva em família. Às vezes a pessoa está solteira ainda, ou vai ficar solteira mesmo, mas nem por isso ela não faz parte de uma família, ela já está inserida numa família. Ela já tem com quem contar, ela já tem a quem ajudar, ela já tem uma casa em favor de qual trabalhar para a sua edificação, para o seu fortalecimento, para a sua paz, para a sua ajuda, para o seu socorro, para o seu carinho, para a sua provisão. Então, o trabalho na família não é só do pai ou da mãe. Ele é realizado com mais afinco, às vezes, pelo pai e pela mãe, mas a criança que chega, o solteiro que chega, aquele que vive na sua casa, aquele que está também como parte da família, também tem que entender de que ele também é envolvido no trabalho, nas tarefas, no compromisso de fazer para a sua família o melhor, ou fazer da sua família uma família melhor. É para mim, é para você, como pai, como mãe, mas soa para mim também como filho, soa para mim também como sobrinho, soa para mim também como irmão, como irmã. Naquilo que eu possa fazer, no trabalho que eu possa realizar, para o bem-estar, para o auxílio, para o socorro dos nossos. Hoje é dia das mães, e é claro que nós não podemos deixar de mencionar o esforço, o trabalho dedicado que uma mãe tem numa família, numa casa. De manhã eu li o texto da mulher virtuosa. Quantas tarefas essa mulher, do Provérbios 31, verso 10 a 27, realiza? Quantas tarefas, quantas ações ela faz, ela assume para si, para o bem-estar da casa, da família, dentro de casa ou fora de casa. Fazendo as coisas, trabalhando para o cuidado dos filhos, para angariar recursos no sustento da família, no trabalho que ela realiza dentro e fora, fazendo as mercadorias, vendendo as mercadorias. A mulher trabalha fora, a mulher trabalha em casa, o trabalho de casa é muito grande, o trabalho de casa às vezes nem é muito notado, a menos quando ele não é realizado. Se a mulher parar de realizar as tarefas que ela costumeiramente faz em favor do cuidado da organização do lar, amanhã essa ação, esse trabalho vai ser verificado, porque ele não está sendo feito. E a casa começa a não andar bem, e a sujeira começa a acumular, né? E as coisas começam a vir com tropeços. É claro que o homem também deve ajudar, precisa ajudar nas tarefas, mas é uma tarefa que a mulher muitas das vezes toma para si também na maioria das ações junto à família, além das ações que ela tem fora de casa. Quanto trabalho uma mãe tem para edificar um filho, para ensinar o filho, para cuidar do filho, para ensiná-lo a andar nos caminhos do Senhor, ou para ensiná-lo a se portar bem diante das circunstâncias, tantas circunstâncias da vida.
Papel de mãe, no trabalho, na edificação da família, é considerado pelo poeta como aquele padecer no paraíso. Porque para ela ser mãe é como que estar no paraíso. Cuidar do filho, cuidar da filha é como estar no paraíso. E ela não se importa se ela tem que abrir mão de uma coisa que normalmente ela gostaria de ter para ela, para oferecer agora para a filha ou para um filho, ficando a prioridade sempre para os filhos e ela sempre esperando, aguardando para o momento que ela possa atender às suas necessidades até. Nós lembramos de Agar no deserto? Agar foi colocada no deserto por Abraão, com uma botija de água e com um pedaço de pão. Eu tenho certeza que muito antes de acabar o pão e a água para o menino que acabou, Ismael, já havia acabado muito antes para ela. Quando ela percebeu que o pão ia ficando pequenininho e a água ia diminuindo no cantil lá, ela ia falando, ela já deve ter pensado, olha, agora eu não vou mais beber água, eu não vou mais comer pão, eu vou guardar esse negócio para o menino. Tenho certeza que a última gota de água quem tomou não foi Agar, e o último pedaço de pão quem comeu também não foi Agar, foi o seu filho Ismael. Porque as mães são assim, as mulheres são assim. O trabalho em favor da casa às vezes exige de nós a abnegação, o abrir mão daquilo que a gente gostaria agora, para oferecer em favor do outro da nossa casa que precisa. Por isso que as mães precisam muito da sua oração. Porque elas se sacrificam, elas se doam. O pai também se doa, o pai também se sacrifica, mas às vezes nem tanto quanto as mães. Os homens são mais acomodados, são mais racionais, as mulheres são mais emotivas, se envolvem mais com o problema, se mexe, sofre mais com a dor, com a angústia, com a dificuldade, com a mágoa, com a tristeza do filho e da filha. Não quer dizer que os pais não façam isso, mas não na intensidade que a mulher tem para sentir, para sofrer. Então as mães precisam muito da sua oração. Se ela tem um filho, você deve orar por ela pelo menos uma vez no dia. Se há 2 filhos, você deve orar aí pelo menos umas 2 vezes no dia. Se ela tem um filho ou 2 adolescentes, você deve orar 3, 4 vezes no dia, porque aí vai chegando a idade, vai ficando mais problema. A gente acha que o problema é quando está pequenininho, né, Tiago? Mas quando vai crescendo, nós vamos descobrindo que cresce também os problemas, os conflitos, porque enquanto está pequenininho a gente leva para onde a gente quer. Quando vai ficando criança, vai crescendo, vai começando a ter as suas vontades, começa a resistir às vontades da gente. E aí a gente sofre porque não dá mais para ir aonde a gente gostaria que fosse e nem dá mais para participar só daquilo que a gente gostaria que participasse. Então é preciso que a gente ore muito pela nossa família, ore muito pelas mães, pelo cuidado que ela traz, pelo papel que ela assume, por aquilo que Deus confiou a elas realizar. Ore, não se esqueça de orar por suas mães, por suas avós, para que continuem edificando a casa com o trabalho. Pense no que você pode fazer na sua casa, que trabalho você pode realizar para facilitar as tarefas por lá, para não ser pesado para alguém. Porque quando você não faz, alguém está fazendo aquilo que você poderia fazer, e às vezes sobrecarregando no esforço, no empenho, pela tarefa que ficou na sua responsabilidade, ou poderia ser sua e ainda não é. Nós começamos com pequenas tarefas, com pequenas funções, mas que já aliviam um pouco a carga uns dos outros na família. O que você tem feito? Que trabalho você tem realizado? A edificação da família vem pelo trabalho, e o trabalho cansa a gente. E trabalho é uma coisa que eu quero evitar. Tem gente que está procurando até hoje quem inventou o trabalho. Mas Deus, quando colocou Adão e Eva no jardim, já deu para eles o trabalho, cultivar e guardar o jardim. Edificar filhos, criar filhos e edificá-los no querer do Senhor. Por isso que família é um desafio. Porque requer trabalho para a construção, para a edificação, para o fortalecimento. Uma outra verdade é que esse texto me traz é que é preciso exercer persistência, paciência e perdão. Mencionei aqui 3 P's. Existe mais P's. E existem outras palavras que não começam com P, que também são importantes. Mas eu quero
registrar para nós esses três. Exercer os três P's aí que eu coloquei. Exercer persistência, porque trabalho, às vezes, é coisa que exige persistência. Surge obstáculos, surge dificuldades, surge cansaço, surge agenda cheia, surge a necessidade de se preparar melhor, surge a necessidade de se empenhar melhor, de buscar mais recursos, de buscar mais aprendizado, de buscar mais orientação. E se a gente não olhar para a família com estes olhos de que a família é importante, de que a família está acima de tudo, nós vamos nos empenhar em outras áreas e vamos abandonar nossa família. Vamos abandonar os nossos projetos, vamos abandonar o cuidado com o nosso irmão, vamos abandonar a honra com o nosso pai e com a nossa mãe. Vamos abandonar a ação de carinho, a ação de conforto, a ação de compreensão com os nossos filhos. É preciso existir persistência. É persistir, é prosseguir apesar de desafios, apesar de obstáculos, apesar de cansaço, apesar de agenda cheia, apesar de estar sendo difícil, apesar das circunstâncias. Persistir, seguir adiante, não desistir, para cuidar, para edificar, para trabalhar em favor da família. É preciso paciência, não é fácil viver em família, não é fácil viver com uma pessoa, com um cônjuge. Exige paciência. Tem dia que a gente não está aguentando mais, tem dia que a gente já está na flor da pele, tem dia que a gente já dá uma resposta que não deveria dar, porque saímos do controle, fugimos do controle, faltou paciência. Tem dia que a gente dá uma resposta atravessada, tem gente que a gente tem até uma atitude certa do jeito errado, numa força errada, numa intensidade errada, porque já estamos a ponto de explodir. Tem dia que a gente senta à mesa e conversa, e bate papo, e ouve até as críticas, muito bem, mas tem dia que qualquer palavra a gente já vê como crítica, às vezes nem era uma crítica. Às vezes a pessoa nem terminou de falar, não sabíamos nem o que ela estava pensando de verdade. Para a gente já é uma ofensa, e nós já saímos mostrando com quantos paus se faz uma canoa, encarando uma briga e entrando numa discussão, numa realidade de contexto, de assunto que às vezes nem é aquele que a gente estava pensando que fosse. Porque nós estamos com a paciência esgotada, sem paciência. Relacionamento exige persistência, relacionamento exige paciência. Temos que aprender a contar até 10, às vezes até 20, às vezes até um pouco mais, para conviver bem, para controlar os ânimos, para encontrar o caminho da paz, para evitar os atropelos. A resposta dura sendo transformada, sendo tomada na resposta branda, que desvia o furor, porque a dura vai suscitar ira, vai gerar mais confusão, vai jogar mais lenha na fogueira. Então a edificação, o trabalho nosso exige persistência, o trabalho nosso exige paciência, e é claro, o trabalho nosso na família vai exigir sempre perdão. Porque a gente erra, porque os nossos pais erram. Porque o nosso cônjuge também erra. Porque o ser humano, ele erra. E é interessante que a gente está sempre desejando, esperando que as pessoas nos compreendam e nos perdoem quando erramos, porque faz parte do ser humano errar também. Mas quando os outros erram conosco, nós sempre tratamos com dureza. Sempre exigimos com firmeza. Sempre queremos que ele se retrate. E às vezes não queremos conceder o perdão, embora andemos todo dia em busca do perdão, porque erramos todos os dias. Falhamos na nossa casa, com projetos, com palavras, com pensamentos, com ações, às vezes com reações. E para a família caminhar bem, existe esse trabalho aqui, trabalho mencionado aqui, que é importante. Que exige não só a persistência, a paciência, mas vai exigir de fato de mim, de você, um dia ou outro, perdão. Perdão é importante. E o que acontece quando você erra? Normalmente você se endurece. Você quer se manter na sua arrogância, na sua soberba,
quer se manter na sua prepotência, porque eu reconhecer o meu erro, reconhecer a minha falha, ir atrás do outro para pedir perdão. Tem gente na família que anda a vida toda na família, percorre por todos os anos, comete todo tipo de erro e nunca pediu perdão. A família até já o compreendeu, a família até já entendeu. Ele muda as atitudes, ele muda as ações, mas ele não chega para dizer: me perdoe, eu errei. Me desculpe, aquele momento lá eu falei o que não deveria ter falado, falei sem conhecimento nenhum, sei que falei, que usei desse argumento para te destruir, para te magoar. Nem era esse o assunto, mas eu fui questão de buscar, porque nós estávamos numa batalha e o meu negócio era vencer, era te derrubar mesmo. E as pessoas da casa já começam a te conhecer assim e falam assim: ah, fulana nunca pede perdão. Sempre assim, já acostumamos. Mas o perdão é importante, porque o perdão é o que demonstra o coração arrependido, o coração contrito, o coração movido pela graça de Deus, o coração de quem reconhece que pode melhorar, de que poderia ter trilhado e precisa trilhar um caminho diferente, fazer de maneira diferente, para abençoar, para edificar, para fortalecer a casa, para mostrar que de fato se importa com a família, que a família é importante, que a família está acima de tudo, acima de todas as coisas. Um trabalho acompanhado pela preciosidade do reconhecimento dos erros, do mudar, do rever as coisas, as formas de fazer, as formas de comportar. Porque há muitas coisas na família que só vão ser saradas, que só vão ser transformadas, que só vão poder viver aquilo que é de melhor que a família pode viver em razão do perdão, porque só o perdão transforma, só o perdão cura algumas coisas, algumas ações, algumas feridas, algumas mágoas, alguns ressentimentos da caminhada de pais e filhos, de filhos e pais. Por isso que a Bíblia diz: convertei, Senhor, o coração de pais a filhos, de filhos a pais, para que haja entendimento, para que haja perdão, para que haja o reconhecimento dos erros, para que os laços sejam refeitos, para que a cura aconteça, para que a caminhada continue de forma saudável, de forma sadia, de forma abençoadora. Observe na sua casa o quanto você tem persistido no trabalho que você entende que é necessário realizar, e não entregou o ponto, e não entregou a tarefa ainda, e não deixou de fazer, mas persiste apesar de. No que você tem que ter um pouco mais de paciência para lidar? Com quem? Em que circunstância? Peça de Deus paciência. Para não perder aquela vontade de esganar, né? Para perder aquela vontade de bater, né? Para parar de pensar, separar eu não separo não, mas matar, quem sabe, pode ser que eu mate, né? Preciso paciência, é preciso perdão. Às vezes, nós temos que reconhecer que erramos, e quem está do lado de lá tem que reconhecer que compaixão é algo que nós recebemos de Deus, e o perdoar é algo que Deus traz à nossa vida todo dia. Se não trouxesse, o que seria de nós? Em razão do muito que somos perdoados, devemos perdoar uns aos outros, porque isso é instrumento do abençoado Senhor para a nossa casa, para a nossa própria vida. Isso faz parte da nossa oração, da nossa prece, que Cristo ensinou: perdoa os nossos pecados como temos perdoado aquele que nos ofende. O que você tem que pedir perdão? No que você tem que perdoar? Para edificar a sua família, para fortalecer a sua casa, seu lar. Invista para a sua família melhorar. Então você tem que entender que sempre há alguma coisa que você pode fazer, algum investimento que você pode trazer para a sua família melhorar. Família que está boa pode ficar melhor. Família que está ruim pode ficar boa. Há sempre algo para a gente fazer. Trabalho de casa, edificação da família, é um canteiro de obras que nunca
termina, e não tem fim. Você pode trabalhar e você vai encontrar sempre alguma coisa que precisa ser restaurada, alguma coisa que pode ser construída, alguma coisa que precisa ser derrubada, para fazer de novo. É um canteiro de obras sem limite de trabalho, sem fim de trabalho. Tem algo que está bom, que pode ficar melhor. Então, às vezes a gente olha assim, fulano completou bodas de ouro. Poxa, esse homem é um homem de sorte. Encontrou uma mulher que o compreende, que o ajuda. Ela encontrou um homem que a ama, com o mesmo sentimento, declarou aí que ama mais ainda hoje do que ontem. Que homem, que mulher de sorte. Meus irmãos, não há sorte na edificação da família, há trabalho, há investimento. Se parar de investir, acaba. Se começar a investir em outras coisas, parar de investir na família, destrói a família. O tempo se encarrega disso. Tem muita gente que estava vivendo bem em família, porque não vivia em casa. Vivia no trabalho, chegava tarde. Passava em casa para jantar e para dormir. Convivia com os filhos no final de semana e com a esposa, e com o cônjuge. Quando entrou a pandemia, o índice de divórcio subiu tanto que chegou no Brasil a 60% a mais do que o comum, do que o normal, nos meses fora da pandemia, nos anos fora da pandemia. Gente que estava casado, mas não sabia conviver, não precisava conviver. Mas quando entrou para dentro de casa e não tinha como sair, perdeu a paciência, perdeu a persistência, não soube usar do perdão. E viu a família ser destruída e viu o casamento arruinado. Preferiu sair. Por que isso? Tenho certeza, porque durante algum tempo não houve o investimento necessário em sentimentos, em princípios, em valores que são importantes à família, mas que o tempo e o envolvimento com o trabalho não deixou ver. Mas quando precisou disso em casa, não tinha, porque não havia investimento para isso, para se relacionar bem, para se conhecer bem, para se entender bem, para se ajudar, para compreender. Não houve investimento. E agora, quando foi necessário algumas coisas, alguns princípios, alguns valores, não tinha mais. E a família se desfez, o casamento se acabou. E os filhos estão vivendo aí as dores das separações, do divórcio. E os irmãos já não convivem mais com o pai nem com a mãe direito. E às vezes nem com os irmãos ou irmãs. Então a família ela pode ser melhor, desde que você invista, porque a família ganha recursos e alcança bênçãos, não por sorte, é por trabalho, é por investimento. Alguém está dedicando vontade, força de vontade, empenho, dedicação. Alguém ainda não desistiu, persistiu. Alguém ainda não desacreditou, acredita. Alguém está clamando, alguém está orando, alguém está se colocando diante de Deus, para que as coisas caminhem. Porque famílias vivem crises. Relacionamento atravessa crise. Não tem irmão ou irmã que não brigue, que não discute, que não saia batendo a porta. Não tem pai ou mãe que em determinado momento não encontre alguma coisa que os distancie um pouco por algum tempo, até que aquilo seja trabalhado e eles voltem a se unir como precisa. Famílias passam por crises, porque pessoas enfrentam problemas, enfrentam dificuldades, enfrentam sofrimentos. E quando nós passamos por sofrimento, nós nunca enfrentamos isso juntos, ou separados, sempre juntos. É preciso, diante das crises, um clamor por investimento. Por que a crise se estabeleceu? O que está faltando? O que é que não está bem? Vamos reunir a família e vamos clamar por investimento nessa área. Está faltando o respeito? Está faltando a ajuda? Está faltando a compreensão? Está faltando o perdão? Vamos investir, vamos chamar as pessoas, vamos conversar, vamos buscar recursos, vamos pedir socorro, porque até agora não foi preciso, mas agora é preciso. Porque até aqui
Nós não vimos a necessidade, mas agora que se estabeleceu uma crise, uma dificuldade, um obstáculo, nós vemos a necessidade, nós temos que conclamar a família para ajudar. Conclamar os filhos, conclamar os pais, os irmãos, para se fortalecer, para se unir no propósito de investimento junto à casa. Porque a crise é a crise que pode promover as mudanças. Se houver um trabalho conjunto, um investimento conjunto, mudanças importantes para a família, mudanças que vão levar a família a viver coisas que elas não viviam, a usufruir de benefícios, de recursos que elas nunca usufruíram. A crise vem como um grito de socorro, alguma coisa está errada. É uma luzinha que começa a piscar, de alerta, de que algo precisa ser feito. Algum conserto, alguma restauração, algum caminho, algo de novo precisa ser iniciado. O sinal de alerta é a crise. E para muitos a crise é a hora de ir embora. Chegou no limite, já deu o que tinha que dar. Não, a crise é o momento de você se fortalecer, é o momento de você resgatar aquilo que não tem, é de você trazer para dentro da família aquilo que falta. É o momento de você se unir e não separar. É o alerta que vem, é o grito de socorro, para consertar aquilo que está fazendo doer, aquilo que está fazendo sangrar, aquilo que está gerando prejuízo. Aquilo que está demonstrando para você que a família não está acima de tudo para você ainda. Que pode ser feito mais, que precisa ser feito mais. Que exige de você mais empenho, mais dedicação, mais tempo agora. É por isso, irmãos, que às vezes você não percebe, mas a igreja investe na família. Investe quando cria as classes de escola dominical aqui para os seus filhos, para os casais, para os homens, para as mulheres, e busca na palavra de Deus uma instrução que, quem sabe, pode te ajudar na crise que você atravessa. É por isso que a igreja às vezes recebe com alegria a sua vida, recebe o seu lar, recebe a sua família, cria um ambiente propício de amizade, de acolhimento, de louvor, de adoração, de instrução para o seu filho, para a sua filha adolescente. Gera para você um tempo de adoração a Deus, um tempo de intercessão diante de Deus, cria os grupos de oração para você orar pela sua casa, pelo bem-estar da sua vida conjugal, da vida dos seus filhos, da vida dos seus pais, da vida dos seus irmãos. Nós oramos tanto pelas famílias aqui. É por isso que a igreja clama, e conclama você a orar, a buscar de Deus aquilo que falta, cuidado que precisa, a provisão que é necessária, o capacitar do Senhor para ajudá-los com sabedoria, para tomar as decisões certas. É por isso que nós temos acampamentos, é por isso que nós temos encontro de casais, é por isso que nós fazemos os vídeos, trazemos as mensagens, fazemos as confraternizações. É a igreja investindo na sua família. Por que a igreja investe na sua família, na sua casa? Porque ela sabe e entende que a família de fato é muito importante para o Senhor. É muito importante dentro do projeto de Deus. E a igreja tem que contribuir com isso. Por isso que nós chamamos os pais a orar. Invista, meu irmão, minha irmã, meu jovem, criança, ensina a sua criança, seu filho, a sua filha a investir num tempo de oração. Para colocar diante de Deus a sua vida, para colocar diante de Deus a sua casa, para colocar diante de Deus os desafios, os problemas, os obstáculos, os conflitos, os sonhos, os projetos. Separei um salmo aqui para nós, Salmo 112. Está numa versão diferente. A NVI é uma versão conhecida também, alguns irmãos e irmãs usam muito essa versão, é uma versão também bem clara, bem coerente com as versões bíblicas, não foge o princípio nem o valor bíblico, mas é um salmo que você pode fazer dele a sua oração, orando e se lembrando dos seus filhos, orando e se lembrando dos seus cônjuges. É um salmo onde o salmista destaca algumas coisas importantes para a vida, importantes para a família, que devem ser colocadas diante de Deus. Aleluia! Como é feliz o Tiago que teme ao Senhor. E tem grande prazer nos mandamentos de Deus, como o Beto Fonseca.
seus descendentes, seus filhos, né? Abuído, Jessé, Abia, serão poderosos na terra. Mas não você orando para que seus filhos sejam poderosos na terra, tementes a Deus, para que os seus pais cumpram os mandamentos do Senhor com prazer. Para que a geração que está vindo, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, criançada que vai nascendo por aí, como a Letícia que nós batizamos hoje pela manhã, seja uma geração abençoada, de homens íntegros, de mulheres íntegras, tementes a Deus, comprometidos com a justiça. Orando pelos nossos filhos e dizendo que o Vitor tenha grande riqueza em sua casa. Não é não, Vitão? Seu pai e sua mãe devem estar orando lá para você, pedindo de Deus esse cuidado, essa bênção. E que o Wesley caminhe com justiça, que a justiça dure para sempre na vida dele, no procedimento dele, no legado que ele vai deixar. E orando pelos nossos pais, quem sabe, para que a luz raia em meio à escuridão, para dissipar a treva e para mantê-lo íntegro diante dos desafios, diante das propostas obscuras, medonhas, negras do mundo tenebroso. Que a justiça dure para sempre, que a luz raia nas trevas para o íntegro. E que exista um coração misericordioso na esposa, um coração compassivo no pai, e um coração justo junto aos filhos na avaliação da vida, no pedir, no exigir das coisas. Feliz é o homem que empresta com generosidade, que com honestidade conduz os seus negócios. Imaginou você vendo seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, conduzindo os negócios, tudo com falcatrua, tudo com corrupção? Que tristeza é essa para uma família? O que isso vai trazer para a família amanhã? O que isso pode trazer para a vida? Prejuízo se pode trazer. Então você ora para que você consiga manter a integridade dos seus negócios. Se livre da corrupção, se livre do engano, do engodo. Trabalhe com fidelidade, com honestidade. Porque, na verdade, o justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. O que a gente tem de bom é o nome. Devemos preservar o bom nome para a nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos irmãos. O bom nome dos nossos pais. E aí devemos orar para que o Senhor nos ajude, para que sejamos justos. Porque se formos justos, o Senhor vai nos amparar, vai nos guardar, o Senhor vai nos deixar de pé. Quando os inimigos aparecerem, quando as coisas forem armadas contra nós, contra a nossa casa, nós vamos poder orar: Senhor, na nossa justiça, nos abençoe, de maneira, ó Pai, que não sejamos abalados por aqueles que lançam dados inflamados contra nós, que estão lançando mentira no nosso trabalho, que estão querendo envergonhar o nosso nome, que estão querendo difamar a nossa honestidade, a honestidade do nosso trabalho. É uma oração que o salmista faz. Porque mesmo que venha más notícias, notícias ruins, nosso coração está firme, Senhor. Mantenha o coração dele firme. Tantas vezes nós vemos a nossa família passar por dificuldade e o coração do pai, da mãe, do irmão se abala. No tempo da perda, no tempo do luto, no tempo da crise financeira, no tempo do desentendimento familiar. Você tem que orar e dizer: Senhor, mantenha o coração dele firme. Ele está muito abalado, ela está muito abalada. Segura. Que não tema nada. Que siga com firmeza. Seu coração está seguro, nada temerá. No final verá a derrota dos adversários. E possa repartir generosamente com os pobres. Há muita gente necessitada. Há muita gente ferida. Há muita gente precisando de um pedaço de pão, de uma mão que se estende, de um ouvido que possa ouvir um desabafo. Às vezes não tem nem custo para nós financeiro, mas exige do nosso tempo a generosidade que a gente pode oferecer, a companhia que a gente pode dar, o bom conselho que a gente pode levar.
Que alegria para o pai quando vê um filho ajudando o pobre, ajudando o necessitado, uma filha, levando ao bom termo, um bom conselho para aquela amiga totalmente descabeçada da escola, porque tem uma família desestruturada, porque não tem o temor a Deus, não tem o exemplo de uma família que se importa, que valoriza a família, que quer o bem da família, que ora uns pelos outros. No final haverá a derrota dos adversários, reparte com generosidade com os pobres, e a sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado, range os dentes, se definha. Porque que ele passa por tudo isso, mas se mantém alegre. Ele vive todas essas perdas, mas preserva no coração a paz, sem entendimento nenhum para nós. Vive as suas lutas, vive as suas aflições, mas não pragueja contra o seu Deus, pelo contrário, o louva, o adora. O ímpio vê isso, fica irado. O desejo dos ímpios se frustrará. Tanta coisa nesse salmo que a gente pode orar em favor da nossa família. Invista o seu tempo em oração, em pedidos preciosos diante de Deus. Invista o seu tempo com boas leituras, em busca de boas informações, para ajudar a família, para edificar a família, com congressos, com seminários, com vídeos, tantos vídeos aí ajudando a família, falando em favor da família, instruindo biblicamente o querer de Deus para o lar, para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe. Invista o seu tempo nessas coisas, isso vai edificar a sua casa. Bons conselhos, boas instruções, instruções de Deus, instruções bíblicas. Cultive no seu lar o bom humor. Deixe essa ação carrancuda, de confusão, de problema, fora de casa. Quando você entra na porta de casa, vai entrar para dentro de casa, vai conviver com os seus, você abre o sorriso, você expressa a alegria, você demonstra a harmonia, promova a paz. Porque normalmente nós fazemos isso fora, e dentro nós somos a pessoa que arruma a confusão. Nós compreendemos a amiga, nós compreendemos e aceitamos e toleramos o vizinho, o amigo do trabalho, a amiga da escola, mas quando chega em casa a gente não tolera ninguém, não tolera nada. A gente não explode com o patrão, mas explode com o filho, explode com o irmão, explode com a irmã. Porque com o patrão a gente sabe que não pode falar. E em casa a gente acha que pode. E invista com bom humor, junto ao seu lar, com alegria, com um sorriso. Isso alegra, isso edifica, isso é remédio, diz a Bíblia. Cultive boas memórias. Estamos na pandemia, há muita limitação para se conviver, mas no que você puder conviver, conviva. No que você puder falar, fale. Da maneira como você puder se encontrar, se encontre. E quando for liberado tudo, torne a viajar, torne a tirar as fotos, torne a chamar os seus filhos para ir com você, suas filhas. Cultive boas memórias, para você ter o que contar e aonde se apegar quando a crise chegar. Invista na sua casa, invista o seu tempo. Celebre as conquistas, celebre as alegrias. Sorria com aqueles que sorriem. Pode não ser tão importante para você, mas é muito importante para o seu filho, aonde ele chegou agora, o que ele conseguiu fazer agora. Às vezes a gente acha, mas isso aí é tão simples, já fiz isso há tanto tempo, agora que o meu filho conseguiu, agora que ela conseguiu. Para ele é o momento de conseguir, a conquista. Celebre com ele, celebre com a criança, celebre com o adolescente, celebre com o jovem. A conquista alcançada através do esforço, do empenho, da dedicação, às vezes uma conquista dura, difícil, depois de tantas reprovações, uma aprovação. Celebre o que foi aprovado. Não fica apenas no até que enfim. Celebre. Festeje também. Surpreenda com o seu investimento. Com o quanto você pode fazer, com o quanto você pode se doar, com o quanto você pode melhorar a sua família. Se dedique mais, promova mais cuidado. Porque eu sei que você pode estar fazendo muito, mas ainda dá para fazer mais um pouquinho. E eu sei que algumas coisas você não faz, ou já fez, e pode resgatar, e pode passar a fazer agora. É investimento
na sua casa, na sua família, e a sua família promove bem-estar para você, promove bênçãos para você. Faça isso, meus queridos, porque o seu esforço vai ser recompensado. A Bíblia diz nesse salmo: se seguimos com o nosso coração temeroso diante de Deus na nossa caminhada familiar, nós vamos ter um trabalho árduo, do trabalho das tuas mãos comerás, mas qual que é o resultado? Feliz serás, tudo irá bem. É o que completa o versículo 2. Tua esposa no interior da casa será como videira frutífera, vai ter condição de frutificar, filhos vão vir, resultados vão ser alcançados no trabalho, no empenho em favor da família, há frutos. Verso 4, eis como será abençoado aquele que teme ao Senhor. Bênçãos de Deus vêm para nós, para a nossa família. O Senhor nos abençoe, verso 5, desde Sião, para que veja prosperidade. Prosperidade sua, da sua casa, prosperidade da sua cidade, em razão do seu trabalho, do seu empenho. Porque a bênção de Deus chega para a cidade a partir da sua família. Na cidade onde você vive, na cidade onde você desfruta dos benefícios, na cidade onde você enfrenta os desafios. Quando você alcança a prosperidade, a cidade prospera. Jerusalém prosperava na vida dos seus familiares, na vida dos seus cidadãos. A paz vinha sobre Israel, porque havia paz na sua família, na sua casa. Então, há bênçãos de Deus que vêm para a família, que torna a família forte, que torna a família enriquecida, que dá força para as novas gerações seguirem adiante, quando você de fato se envolve, quando você se empenha, quando você se investe. É para alcançar felicidade, é para alcançar bom êxito, é para alcançar bom resultado, é para que tudo caminhe bem. E eu sei que você quer que as coisas caminhem bem. A bênção de Deus vem em razão do seu trabalho, em razão do seu investimento, em razão do seu empenho, em razão da sua dedicação em favor da família. Muita coisa pode melhorar lá na sua casa, e eu espero que melhore. Depende do quanto você está disposto a fazer para ajudar. E esse é o momento de nós nos comprometermos em favor da nossa família, na certeza de que assim Deus abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa as famílias à nossa volta, abençoa as famílias da igreja, agindo em nós, através de nós, abençoa a nossa cidade, porque você tem se importado, porque você tem valorizado, porque você tem se esforçado, e é claro, de Deus há de vir recompensa para você. Nós vamos orar, tudo começa com uma oração, porque a oração manifesta o nosso sentimento sincero diante de Deus. Em razão daquilo que pedimos, batemos a porta de Deus, ela se abre para nós. Aquele que pede, diz a Bíblia, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-lhe-á. Então, considerando a sua família, a sua vida, no que você entende que é necessário, dispõe o seu coração a ser aquela pessoa que vai iniciar um projeto novo, um trabalho novo, uma iniciativa, uma ação diferente. Coloque diante de Deus o que você não fez que pode fazer. O que você não fez que precisa ser feito. Não espere do seu pai, não espere da sua mãe, não espere do seu irmão. É um negócio que você pode fazer em favor da sua família. É para promover prosperidade, alegria, bênção para a sua casa. Se a sua casa for abençoada, você será abençoado. Qual o esforço que falta? Em razão da recompensa que se espera. Deus recompensa, mas é o trabalho, é o esforço, é o empenho. Se não há semeadura, não há colheita. Se não há preparo da terra, quando chove, a chuva rega a terra, mas ela não produz nada além de mato. Porque nenhuma semente foi lançada. Há uma recompensa. E você vai orar, vai confiar diante de Deus, vai se comprometer diante de Deus, e Deus vai recompensar o seu empenho, o seu trabalho, a sua dedicação, para resolver, quem sabe, uma coisinha lá na sua casa, para dar fim a um problema, a uma dor,
a um sofrimento, para transpor um obstáculo que você sabe que existe e que vem se arrastando, que vem existindo há tempo, mas que ninguém ainda fez nada, mas você vai começar a fazer. E você vai ver o recompensado do Senhor, para colocar nele a sua confiança, ou ao colocar nele a sua confiança, para que outros sejam motivados, como você, a fazer um pouco mais naquilo que é necessário, naquilo que é possível, naquilo que é preciso. Feche seus olhos, nós vamos orar. Que haja graça de Deus para você, que haja graça de Deus para os nossos internautas, no acompanhar do Senhor com a sua vida, com a sua família, na prece sincera do seu coração, no desejo seu de se quebrantar diante de Deus, de perdoar, de buscar o perdão, mas de fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, em favor da sua família, investindo naquilo que é importante para você e para a sua casa. Pai Celestial, nós ouvimos a Tua palavra, e aqui o salmista nos descreve que é possível realizar um trabalho recompensado pela Tua mão, um trabalho em conjunto com o Senhor, um trabalho que manifeste empenho, perseverança, perdão, dedicação, que demonstre o nosso investimento, o quanto nós desejamos de fato ver surgir para nós coisas novas, bênçãos novas na nossa família, no curar das feridas, no renovar do ânimo, no resgate daquilo que se perdeu com a caminhada, no crescimento, no fomentar do bom relacionamento, ou da paz, ou no alcançar de sonhos e projetos que, quem sabe, foram estagnados, foram engavetados com o tempo, porque não houve a persistência, não houve o clamor por socorro, não se deu conta dos alertas que as crises trouxeram. Por isso fomos sucumbidos, naufragamos diante das tempestades. Situações, quem sabe, ó Pai, que levou embora o esforço, o empenho, porque não houve compreensão exata. Vazou pelos dedos, porque não foi edificado na rocha, na instrução da Tua palavra, no ouvir e obedecer o Senhor. Ajude cada filho, cada pai, cada mãe, cada irmão e irmã, cada avô, sobrinho, a olhar para a sua família, ó Pai, como algo importante para o Senhor, importante para a sua vida, para o seu bem-estar, para que trabalhe em favor da sua prosperidade, da sua felicidade, da sua alegria, do promover das bênçãos, porque tudo acontece a partir da nossa vida, a partir daquilo que eu faço, numa atitude às vezes simples, mas numa atitude nova, uma atitude diferente, que demonstra o quanto, ó Pai, eu desejo ver o problema solucionado e a paz estabelecida. Que comece a partir de cada um de nós, que sirva de instrumento para o agir do Senhor, de maneira abençoadora na nossa casa. Cada um sabe, pode ponderar diante do Senhor o que precisa ser feito. Façamos na confiança nossa no Senhor, para receber do Senhor a recompensa, o cuidado que nós precisamos. É a oração que fazemos em Cristo. Amém. Há um vídeo, meu querido, do Alexandre, dessa canção, titulada Família. Pode levar você a pensar um pouco mais, a refletir um pouco mais, na importância, no valor que a família tem, na importância, no valor que você tem dado, para acender essa chama aí, para intensificar esse carinho, para te impulsionar a perseverar no cuidado com a sua casa, de maneira a alcançar resultados, bênçãos, alegria e graça da parte de Deus. Nós vamos assistir esse vídeo do YouTube do cantor João Alexandre, da música intitulada Acima de todas as coisas, um sonho sonhado por Deus, oásis de toda a vida, família, lugar onde Deus
habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas. Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria. Quanta vida se esconde por trás de um sorriso materno. Mais do que todas as coisas, feliz de quem cuida dos seus. Seus dias serão de alegria, família. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, acima de todas as coisas, família. Oásis de toda a vida, família. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas. Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria. Quanta vida se esconde por trás de um sorriso materno. Mais do que todas as coisas, feliz de quem cuida dos seus. Seus dias serão de alegria, família. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, acima de todas as coisas, família. Oásis de toda a vida, família.